Olá pessoal, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para ajudar vocês nos processos na área de gestão de pessoas. Vamos falar hoje sobre contratação do MEI por empresas. Tem muitas empresas cometendo um erro muito grave nesse processo de contratação de mão de obra, achando que o MEI é um PJ. Como eu já falei em outros vídeos aqui, MEI não é PJ. MEI é um trabalhador como se fosse um autônomo, porém com um CNPJ, é um microempreendedor individual. Ele não é um PJ, ele não é uma pessoa jurídica para os efeitos de contratação de mão de obra, ok? Então é necessário tomar cuidado. Se você contratou um MEI que está configurado como um MEI, que está com os benefícios do MEI, essa contratação só pode ocorrer em construção civil para alguns tipos de atividades permitido pela lei do Simples, ok? Que é a lei complementar 123 de 2006, que foi alterada para a inclusão do MEI dentro dessa lei. Então, o MEI ele não pode ser contratado como se fosse um PJ, um, um gerente de projetos, um assistente administrativo, um operacional. Não pode. Se você quer contratar um PJ, ele tem que ser um PJ, uma pessoa jurídica que pode ter benefícios fiscais do Simples, mas não do CIMEI, que é o sistema do MEI. Então, quando é aberto um MEI, ele tem dois benefícios fiscais, o Simples e o CIMEI, que é do MEI. Se ele desenquadrar do CIMEI, ele vira um empresário individual do Simples. Aí ele pode ser um contratado PJ, mas enquanto ele tiver como MEI, com os benefícios do MEI, ele não pode ser contratado por empresas, exceto se forem em atividades relacionadas à construção civil, elétrica, hidráulica, pintura, alvenaria, carpintaria e também no ramo de manutenção de veículos, reparo de veículos e manutenção de veículos, ok? Vou mostrar a legislação para vocês que fala sobre o assunto, é a lei complementar 123 de 2006. Então tome muito cuidado com isso. Às vezes a empresa quer economizar, acaba arrumando um problema muito grande, porque o trabalhador, se ele for contratado de forma irregular, ele nessa situação de MEI, ele é um autônomo e desconfigura o trabalho de autônomo e ele vai para a justiça e ele vai ganhar todos os direitos. É diferente de você contratar um PJ, que não seja um MEI, que é uma pessoa jurídica individual, um empresário individual que não seja optante do CIMEI. Então, essa pessoa jurídica, se ela for à Justiça do Trabalho, você consegue, claro, usando a legislação, você consegue tirar ela da Justiça do Trabalho e se ela tiver algo a questionar relacionado ao contrato entre dois PJs, quem contratou e quem fez o serviço, é na Justiça Comum, ok? Ou no Juizado Especial. Então, vou mostrar para vocês a legislação e tomem muito cuidado com isso. O MEI ele só pode ser contratado para prestar serviço diretamente para a pessoa jurídica, configurando como se fosse um trabalhador ali no dia a dia, cumprindo obrigações na área de construção civil. Fora isso, você pode contratar um MEI para fazer um serviço eventual de atender um buffet da empresa, de atender um evento, de tirar fotos, né? Pontuais, ok? Nada de trabalhos regulares, da pessoa estar lá, tem uma meta para atingir, um trabalho para entregar, né, no dia a dia da empresa. Tem que ser uma coisa pontual, como se você contratasse um prestador de serviço qualquer que fosse lá arrumar um ar-condicionado, por exemplo. Então, tome muito cuidado com isso, porque é recorrente as empresas terem problemas na Justiça do Trabalho por não entenderem a diferença de um MEI para um PJ normal. Essa contratação é irregular e fatalmente vai trazer prejuízo. Não se esqueça, clica aí, se inscreve no nosso canal, clica no sininho também para receber notificação sobre novos vídeos. Se você quer se consagrar no mercado, quer se tornar um especialista em departamento pessoal ou um especialista em rotina do escritório contábil, a Staff Cursos tem a solução para você. São cursos práticos, objetivos e com suporte que permanece até depois de terminado o curso de forma indeterminada. É uma cortesia da Staff Cursos para os alunos e ex-alunos.
Você entra no grupo de Telegram e continua no grupo mesmo depois de terminar o curso, tendo nosso apoio nos seus processos. Vem para Staff Cursos que aqui o seu sucesso é garantido. Então vamos lá ver o que diz a lei complementar 123 de 2006 sobre a contratação do MEI. Estamos aqui na tela, ó, lei, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Lei 123 de 2006. Aqui, deixa eu ir lá de novo, porque ele acabou saindo. Aqui, ó. Aqui é o artigo 18b. Aqui ele diz que a empresa que contratar o serviço vai pagar a mesma contribuição patronal de 20% sobre o MEI que é paga sobre o autônomo. Essa lei que ele se refere aqui, ó, ele fala de 20% da contribuição patronal. Então ele diz aqui, ó, a empresa contratante de serviços executados por intermédio do MEI mantém, em relação à contratação, a obrigação de recolhimento da contribuição que se refere ao inciso 3º do CAPT e parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 8.212 de 91 e o cumprimento das obrigações acessórias relativas à contratação de contribuinte individual. O contribuinte individual é autônomo. O contribuinte individual é um autônomo e essa contribuição patronal é dessa lei a que se refere ao trabalho de autônomo 20%. Então, só esse artigo aí, só o caput do 18b já colocou ele na situação de autônomo. Então, o MEI, ele é um autônomo com CNPJ, ele não é um PJ propriamente dito. Então, tome cuidado. E o que ele fala aqui, ó? Aplique-se o disposto nesse artigo exclusivamente em relação ao MEI contratado para prestar serviços de hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção ou reparo de veículos. Então, ele restringiu a contratação para alguns tipos de atividade muito específicos, construção civil e reparo de veículos. É mais comum você ver na construção civil. Isso aqui eu estou falando de contratação. A contratação, ela existe uma relação mesmo com o autônomo de subordinação do contratante com o contratado, ok? Não são dois PJs conversando, é um empregador e um trabalhador autônomo, ok? E aqui ele diz, ó, e aqui ele dá um alerta no parágrafo 2º. O disposto no caput e no parágrafo 1º, no caput e no parágrafo 1º, não se aplica quando presentes os elementos de relação de emprego, ficando a contratante sujeita a todas as obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Então, se ficar configurado que há uma relação de emprego, o autônomo não pode. Você tem uma relação de patrão e trabalhador autônomo, porém o trabalhador autônomo ele tem regras, ele pode ter mais de um trabalho, ele pode trabalhar para outros prestadores de serviço, a outros contratantes de serviço, e ele trabalha sob demanda, ele não tem salário mensal, você vai colocar lá a metragem do piso que ele vai ganhar, o valor por metro de piso que ele vai ganhar, e você vai medir quanto de piso ele colocou no mês e vai pagar, é a medição. Então ele ganha pela produtividade conforme o contrato dele, diferente de um CLT, diferente de um empregado normal, que você paga por mês o salário sem fiscalizar se ele fez tudo aquilo para receber o salário ou não. Então o autônomo, existe uma relação de contratante e trabalhador, ok? Uma relação diferente de PJ, que são duas pessoas jurídicas, mas que o autônomo ele tem liberdades e obrigações que o empregado não tem, tá? Mas que há restrições para a contratação quando ele é um MEI, ok? Então, tome cuidado, porque se ficar configurada a relação de emprego como subordinação, pagamento sem metas, sem demandas a serem entregues, pagamento no quinto dia útil de cada mês, não é? Trabalho recorrente, né? Está cumprindo horário ali todos os dias na mesma empresa. Isso vai configurar vínculo empregatício, vai sair do autônomo, vai sair do MEI e vai virar um CLT. Então tome cuidado com isso, MEI não é PJ, MEI não pode ser empregado, ok? Não se esqueça, quer se consagrar no mercado, vem para Staff Cursos, aqui é só sucesso.